Boa noite, podemos sentar. É um prazer estar aqui, agradeço novamente o convite do pastor Michel, poder vir aqui contribuir num ano que certamente é um ano emblemático. Nós somos seres emblemáticos e números nos afetam profundamente. Dia 31 é um outro dia como qualquer dia, mas por ser dia 31 de dezembro é o fim do ano, início do novo ano. 31 de outubro é um outro dia, mas é um dia emblemático, porque marca 500 anos do dia em que Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja em Wittenberg. E começou isso que nós conhecemos como a igreja protestante, hoje igreja protestante evangélica. Eu vou pedir para nós começarmos esta noite com a leitura da palavra de Deus. Vamos abrir em Atos capítulo 2, começando com o versículo 42. Eu tenho o hábito de ler na Nova Versão Internacional. Eu não sei qual é a versão que estão usando aqui, é o RA, a RA? Bom, é que até eu tive muita dificuldade de aprender o que quer dizer beneplácito e cataduvas e essas coisas, então a NVI é uma palavra, é um texto mais acessível para mim desculpe, é o hábito. No nosso presbitério nós usamos na catedral, a igreja sede da Igreja Cristã Nova Vida, nós usamos a NVI, simplesmente porque é um pouquinho mais acessível. De fato, quando eu cito a Bíblia, eu cito na RA porque eu decorei na RA, mas quando eu leio na NVI. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A Reforma Protestante tem como sua referência o ano de 1517, quando Lutero, um jovem monge agostiniano, pregou uma lista na porta da igreja em Wittenberg, propondo um diálogo. As suas 95 teses foram um convite para um debate. A rigor não foi um protesto, e sim uma série de afirmações e questões que ele queria levantar para serem debatidos pela igreja, porque ele via como desvios da sã doutrina. Mas muitos elementos convergiram para que este momento se tornasse tão radicalmente transformador na igreja. Muitas coisas aconteceram para causar o que veio a ser uma ruptura numa igreja que não havia sofrido uma ruptura desde a grande divisão entre a igreja ortodoxa oriental e a igreja ocidental, quando foi discutido a questão do Papa ser o vigário de Cristo. Pela primeira vez, a igreja iria se partir em vários pedaços. Mas essa ruptura não seria possível não fosse a invenção da prensa móvel de Gutenberg na Europa, em 1450. De repente, embora tivesse sido inventado pelos chineses, o Gutenberg ele desenvolveu isso e introduziu isso na Europa, criando literatura acessível. A letra não seria mais passado ou guardado somente pelos nobres e pelos reis, mas estaria disponível para ser distribuído na rua. Sem acesso à literatura rápida, a reforma não teria alcançado a repercussão que alcançou. Não teria refletido sobre Roma, não teria causado tanto alvoroço entre inicialmente os alemães e depois o resto da Europa.
As 95 teses foram rapidamente copiados e transformados num folheto que foi distribuído largamente. Mas outro movimento também ajudou a impulsionar o que veio a ser a Reforma Protestante, que foi o movimento humanista cristã, ou o que nós conhecemos como a Renascença. Dentro desse mundo intelectual, especialmente centrado na Universidade de Paris, um jovem holandês chamado Erasmo estava tendo uma enorme influência entre os intelectuais da época, chamando todos de volta às fontes do saber. Aliás, o brado era ad fontes, ou seja, de volta às fontes. Então, o que eles estavam fazendo? Eles estavam reanimando o interesse em leitura clássica, leitura grega, os pais da igreja e a Bíblia. A Bíblia não foi lida na Europa. Muitos não entendem que o controle da Igreja Católica sobre a Europa se passava por uma total desinformação da parte dos fiéis. Eles só sabiam o que os padres falavam. E muitos padres também não tinham acesso às Escrituras. Então, com essa volta, o que aconteceu? Esse Erasmo saiu de uma comunidade chamada os Irmãos da Vida Comum, cujo talvez o mais conhecido autor é o Thomas à Kempis, que escreveu A Imitação de Cristo. Os Irmãos da Vida Comum eram um grupo pietista, um grupo muito devotado a Deus e a praticar a Bíblia. E um deles, que nasceu nesse grupo holandês, foi Desidério Erasmo, que se tornou Erasmo de Roterdã. E ele, então, criou uma cópia definitiva do Novo Testamento no grego, que até então não existia. Tinha muita coisa acrescentada. Então, em Paris, os jovens voltaram a estudar os pais da igreja, Tertuliano, Irineu, Orígenes, Atanásio, e principalmente alguém que tinha sido um gigante teológico durante 1000 anos na igreja, Agostinho de Hipona. Agostinho foi o teólogo da Igreja Católica até o surgimento de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino mudou a teologia católica, introduzindo vários erros graves que depois foram objeto de discussão. Mas é interessante que ele teve um papel tão forte e, por acaso, ele seria uma das figuras principais, embora tivesse vivido 1100 anos antes da Reforma Protestante, ele foi talvez a figura dominante da Reforma Protestante, foi Agostinho de Hipona. Bom, vários conceitos desvirtuaram a Igreja Católica, né? A centralidade do Papa como vigário de Cristo, o magisterium, que era o quê? Era um grupo de sacerdotes em Roma que decidiam o que a Bíblia dizia ou não dizia. Interpretavam a Bíblia e ditavam o que era dogma para toda a igreja, o magistério. O poder que a igreja tinha para condenar pessoas à perdição eterna pela excomunhão deixava todo mundo apavorado. Os príncipes estavam na mão do Papa, porque o Papa bastava ameaçar a excomunhão e os príncipes faziam o que ele mandava, com medo de serem expulsos do paraíso. E essa total falta de escritura, das escrituras sagradas aos leigos. Lutero foi a figura central que desencadeou o conflito. A história, então, foi longa, mas não é um enfoque da nossa reflexão hoje à noite. Embora Lutero tivesse sido, digamos, o ponto de partida, o jovem Calvino, que estudou na Universidade de Paris, estudou os pais da igreja, ele se tornou um perito em literatura patrística, teria, então, o maior impacto sobre a Reforma Protestante através do seu catecismo, que é conhecido como as Institutas da Religião Cristã. Foi escrito para
basicamente como uma literatura missionária, mas para ensinar as bases da fé. Bom, o movimento da Reforma, considerando Roma apóstata, denunciaram o Papa como o anticristo e o seu domínio sobre os fiéis, um abuso e traição do Evangelho. E a verdadeira igreja, segundo os reformadores, seria conhecida por 3 coisas: teologia correta, administração correta dos sacramentos e aplicação correta de disciplina dos fiéis. Seriam as 3 marcas da igreja. No espírito da reforma, creio que temos que olhar de novo para a igreja, pois ela hoje está em apuros. Os apuros nos quais nós nos achamos são diferentes dos apuros de 1500. Não estamos enfrentando o mesmo problema que Lutero enfrentou. Não estamos enfrentando o mesmo problema que Calvino, e Zwingli, e Butzer e tantos outros enfrentaram. Hoje nós enfrentamos um cenário dramático de uma igreja desacreditada, confusa, submissa às forças de mercado, pulverizada e desalmada. A igreja não tem mais alma, não tem mais compromisso, não tem mais comunhão real, não tem mais membresia, não tem mais devoção. E, portanto, o que eu acho que nós temos que resgatar da reforma é o brado de volta às fontes. Nós temos que voltar às fontes. Há de fontes. Agora, é claro que a fonte é a Bíblia, nós temos que voltar à Bíblia, porque o que Calvino teve que resolver não é o que nós temos que resolver hoje. O que Lutero teve que enfrentar, nós não enfrentamos hoje. Nós enfrentamos outras coisas. E nós temos de onde tirar recursos para enfrentar o que a igreja passa hoje. Agora, Paulo, diferente dos reformadores, obviamente, Paulo cunhou o conflito entre a igreja verdadeira e a igreja falsa de modo diferente, que é compreensível. Para isso, nós temos que abrir Filipenses capítulo 3, versículos 1 a 3, e vamos ver como Paulo define a diferença entre a igreja verdadeira e a igreja falsa. Nós vamos voltar a Atos daqui a um instante, mas vamos ver como Paulo propõe o contraste. Lembre-se que os reformadores disseram que a verdadeira igreja é a igreja que ensina doutrina correta, administra corretamente os sacramentos e que exerce disciplina correta. O que Paulo diz? Filipenses 3, versículos 1 a 3. Finalmente, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Veja a diferença. Os reformadores disseram 3 coisas. Primeiro, doutrina correta, sacramentos corretos, disciplina correta. Paulo distingue a igreja verdadeira de modo diferente. Ele diz, primeiro, nós adoramos pelo Espírito de Deus, nós nos gloriamos em Cristo Jesus e terceiro, não temos confiança alguma na carne. A regra aqui é clara. É claro que nós não temos tempo para uma exposição profunda dessas 3 pilares. Mas vamos tecer alguns comentários. O que seria, então, como é que nós podemos entender essas 3 pilares? Como é que nós podemos entender esse tripé? Primeiro, adoração em espírito. É claro que isso suscita o quê? João 4, né? Quando Jesus passava por Samaria, João denunciando seu próprio preconceito contra os samaritanos, ele disse, foi necessário passar por Samaria. Você vê o evangelista tendo até que explicar o que eles estavam fazendo em Samaria, afinal de contas, foi necessário passar por Samaria. E então,
Com a mulher samaritana, em versículo 24 de capítulo 4, Jesus disse: Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O adorador e a igreja verdadeira comunga com o Espírito de Deus. Parece óbvio dizer isso, mas não é. O que mais vemos em nossos dias são pessoas carnais, conduzindo uma igreja de modo carnal, frequentando a igreja de modo carnal. Eu ouvi 2 jovens outro dia dizendo: vamos para a juventude esse sábado? Tem alguma coisa no cinema? Não está passando nada. Então vamos para a juventude. Tratando a igreja como uma opção de lazer. Nossa igreja fica literalmente a 1 quilômetro da praia. Então, se tiver onda boa, eu já sei que os surfistas não estarão no culto da manhã. Porque para eles há certas prioridades. A igreja é o que sobra. E quando vêm para a igreja, querem que a música seja agradável, da hora, da moda, prazerosa, bem bolada, bem ensaiada, e a pregação seja boa, com uma piada de vez em quando, porque também ninguém é de ferro. E quando vão embora, dizem: foi um bom culto, ou não foi um bom culto. Não há uma expectativa de haver comunhão com Deus. Em muitas igrejas se preparam para apresentar um culto sem sentir a necessidade da presença de Deus. A verdadeira igreja adora em espírito. A verdadeira igreja se apresenta a Deus não de babador, mas de avental. A verdadeira igreja vem de joelhos, não chegando alguns minutos atrasado. Só estão louvando aí, né? Temos mais uns minutinhos, a palavra não começou ainda. Tratando o próprio culto de louvor como se fosse um interlúdio musical para que os atrasados possam chegar a tempo de, pelo menos, dar uma oferta e ouvir uma boa palavra. Não há temor, não há devocionalidade, não há uma espiritualidade verdadeira sendo cultivada nas nossas igrejas hoje no Brasil. O culto é um evento. Paulo diz a diferença entre a sinagoga de Satanás e a sinagoga verdadeira. A circuncisão verdadeira e falsa, primeiro, é que adoram em espírito. Nós somos impiedosos, movidos por valores mundanos. Uma igreja falida espiritualmente. Mas a igreja verdadeira, a verdadeira circuncisão, é uma igreja de discípulos que o adoram em espírito do seu ser mais profundo, não só durante o culto. Pois como disse o Kuyper, cada centímetro quadrado da nossa vida pertence a Deus. 24 horas por dia pertence a Deus. 7 dias por semana pertence a Deus. Nós que cultuamos a Deus, vivemos esta devoção. Quando você é devoto a alguém, você é inteiramente entregue a essa pessoa. Você não é fiel somente quando a pessoa está na sua frente. Você é fiel sempre. Estou casado há 37 anos, quase. E eu sou casado 7 dias por semana, 24 horas por dia. Não importa o dia que seja, eu estou casado. Quantos estão casados aqui? Você não deixe de estar casado porque é terça de manhã. Ou porque é quinta à noite. Mas há muitos que deixam de ser devotados a Cristo porque, não, isto pertence à igreja. Meu tempo de espiritualidade na igreja. Nós
Nós transformamos a experiência cristã numa espécie de clube ao qual nós pertencemos, em vez de ser algo que nós vivemos de coração e de espírito. A verdadeira circuncisão é uma igreja de pessoas que amam a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua mente, com toda a sua alma. Nós temos um problema hoje. Muitos não conhecem esse tipo de cristianismo. Tomaram uma decisão, ajoelharam, foram batizados. Estou dentro. Estou na graça. Mas isso não é fé. Isso não é fé. Fé afeta como você lida com seus filhos. Fé afeta como você gasta seu dinheiro. Fé afeta como você gasta seu tempo de lazer. Fé afeta seu trabalho. A verdadeira circuncisão não é uma igreja que assiste cultos, mas é uma igreja que é sal, que é luz. Esta é a verdadeira igreja. Esta é a nova reforma que a igreja precisa. Na época de Lutero, todos viviam à sombra da igreja, tinham pavor de perder a salvação. Então viviam acendendo velas e comprando indulgências e fazendo de tudo. Fé fazia parte. A cultura medieval era densa de fé. Nossa cultura, fé é uma fumaça que quase não se vê. Nós pouco nos distinguimos no mundo ao nosso redor. Nós somos iguaizinhos a ímpios. Eu vejo pessoas na internet, aliás, não sei quantos aqui me conhecem pelo Facebook ou pelo YouTube, mas às vezes eu vejo pessoas assim, eu vejo uma pessoa assim, que pede amizade na Facebook, aí diz assim, eu sou servo do Deus Altíssimo, mas com uma pose tão sensual assim. Servo do Deus Altíssimo. Interesses, batom, esmalte, tem 50 tons de esmalte na sua gaveta, mas não abre sua Bíblia nem para salvar sua vida. Nós não temos noção do que é ser um cristão. A igreja não sabe o que é adorar a Deus em espírito. A sinagoga de Satanás está por toda parte. A verdadeira circuncisão está tão minguada. Pessoas que amam a Deus o tempo todo. Então, quando chegam na igreja, chegam com o coração quente. Não precisam de um animador de auditório para nos esquentar. Por quê? Porque você começa seu dia de joelho. A maioria dos pastores desse país não começam o dia de joelho. Eu já vi as pesquisas. A maioria dos pastores desse país não oram. Não tem vida de oração. Não leem a palavra de Deus, a não ser para preparar uma boa palavra. Segundo aspecto que Paulo levanta em Filipenses 3, a igreja verdadeira se gloria no Senhor Jesus. O que quer dizer isto? O que quer dizer se gloriar em Jesus Cristo? Primeiro, eu me glorio naquilo que me identifica. Eu, durante muitos anos, fui surfista e
E surfista é surfista o tempo todo. Ele usa roupa de surfista, ele usa linguajar de surfista. Qualquer coisa que tenha, qualquer restaurante que tenha uma onda na frente, é lá onde ele vai comer. É uma tribo, e surfistas têm camisetas com pranchas e com ondas e faz tatuagem, e tem linguajar deles. E eles se gloriam, o surfista se gloria no surf. Ele se identifica. A igreja verdadeira se identifica, ele acha sua identidade em Cristo. Cristo é quem ele mais valoriza. É quem ele preza acima de tudo. Uma igreja verdadeira, uma igreja cristocêntrica, ou seja, o evangelho é central. Jesus está sempre presente. Sempre presente. A pregação é centrada na palavra de Deus, porque toda palavra, segundo Jesus falou para os discípulos na estrada de Emaús, após a sua ressurreição, ele mostrou, pegando primeiro pela lei e os profetas, mostrando como era necessário que o Filho do Homem sofresse e depois ressuscitasse. Então ele mostrou pela Bíblia toda, a Bíblia toda aponta para Cristo. Então uma igreja centrada na Bíblia, não em frases feitas. Eu vejo títulos de mensagens, Uma Vida 10. Seja um vencedor. Vamos reconquistar tudo de volta. Restituição. Conceitos que nada tem a ver com o Evangelho. Nada tem a ver com o Evangelho. A pregação das Escrituras vão nos trazer de volta para Cristo sempre. Então, uma igreja verdadeira, uma igreja, a verdadeira circuncisão, não só tem boa doutrina, mas a sua doutrina aponta para a pessoa de Cristo. O que quer dizer que será uma igreja sacramental? Eu vou explicar o que isso quer dizer. Porque tanto o batismo como na Santa Ceia, a cruz é central. A cruz é central. Os dois sacramentos apontam para ele como o mote da igreja. O batismo aponta para a ruptura com o mundo e a adoção na família de Deus mediante confissão do batizando. Mas o batismo foi banalizado. Banalizado. Quantas vezes eu já vi um culto dizendo, ainda tem alguns roupões aí, se alguém tiver desejo de se batizar de novo, vamos lá, é uma festa. Tem gente batizando para pagar promessa, tem gente batizando porque o filho passou no vestibular, tem gente batizando por tudo quanto é jeito. Quando de fato o batismo é a respeito da morte e ressurreição de Cristo, a identificação com Cristo e a renúncia do mundo. Mas batismo, nem preparamos pessoas mais para batismo. Não há uma valorização do sacramento. E a ceia, tampouco. A ceia é a constante pregação da cruz. 1 Coríntios 11, abra comigo. 1 Coríntios 11, versículo 23. Paulo disse... Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão, e sempre que beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Não tem momento mais evangelístico do que a Santa Ceia. Não que a ceia deve ser servida simplesmente para toda e qualquer pessoa que entra. Mas é porque quando você celebra a ceia, você anuncia o âmago da igreja. A razão da sua existência é a cruz.
Não estamos aqui porque gostamos uns dos outros, não estamos aqui porque é uma igreja bacana. Nós somos comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Nós fomos comprados. Então, na catedral nós servimos ceia 2 vezes, todo domingo do ano. E toda vez que eu me reúno com os pastores, terça de manhã, porque eu faço reunião com os meus pastores, com os pastores do Rio, toda terça-feira eu sirvo a ceia. Eu sirvo a ceia praticamente toda vez que eu subo ao púlpito. Por quê? Porque é o centro da igreja. Cristo é o centro da igreja. O Evangelho é o centro da igreja. Eu venho de origens pentecostais. Sou um pentecostal bem diferente. Mas para muitos pentecostais, o âmago do culto é o enlevo. É a comoção. Todo mundo vem para frente, impondo as mãos sobre todo mundo, e todo mundo chorando e suando, vai embora feliz da vida, porque foi uma bênção. Uma vez eu cheguei numa igreja pentecostal, perguntei, e o culto? Foi uma bênção. O pastor pregou o quê? Não sei, mas foi uma bênção. Sem a palavra, sem a centralidade da palavra, como podemos adorar em espírito e em verdade? É só comoção, é só histeria. Pessoas perguntam, você faz apelo na sua igreja? Eu disse, toda vez que eu me reúno, eu sirvo a ceia. E eu digo, se você ainda não pertence a Cristo, não tome. Renda-se a Cristo. Renda-se a Cristo. Esta mesa é dos filhos. Um surfista veio, ele era do Esquadrão da Morte, ele era um policial militar na nossa cidade, ele fazia parte do esquadrão. Um homem que você via a morte nos olhos dele, ele veio para a igreja, chorou. Um homem, um armário. Assustou as pessoas porque saiu abraçando todo mundo, ele muito grande, tatuado e tal. Chorou feito um neném. E depois ele disse, reverendo, olha, tomei aquele pãozinho, aquele suquinho, eu fiquei zen. Entendeu nada. E nós tratamos ceia como se fosse... A ceia é o anúncio do Evangelho até que ele volte. Até que ele volte. A igreja verdadeira valoriza Jesus Cristo acima de qualquer coisa. Uma mãe chegou para mim um dia e disse, eu vou embora, não vou ficar nessa igreja. Eu disse, por quê? Porque meu filho não passou no vestibular. Este não é o Deus que eu sirvo. Eu disse, então você está servindo o Deus errado desde o início. Paulo disse, se nossa esperança se resume a esse mundo, nós somos patéticos. Nós somos patéticos. Se nossa fé é apenas para conseguir uma casa própria, nós somos patéticos, porque essas casas vão passar com o tempo. Céus e terra vão passar. Só quem estiver em Cristo vai sobreviver a isso tudo. Nossa esperança é o porvir. É uma eternidade com Deus. É uma eternidade de comunhão com o Filho. E nós vamos contemplar a sua glória, e só por vê-lo nós seremos transformados como no piscar de olhos, e nós então não conheceremos mais a dor, nem o cansaço, nem o tédio, nem a violência, nem a falsidade. O pecado terá sido lançado no lago do fogo eterno de Deus, reservado para Satanás e os seus anjos, e nós estaremos livres e glorificados. Esta é a esperança do cristão. A esperança do cristão não é uma terça-feira feliz, não é um pouquinho de alívio de uma dor. Finalmente, a igreja verdadeira não deposita confiança na carne. Eu falei, primeiro, adoramos em espírito. Segundo, nós nos gloriamos em Cristo. E terceiro, não depositamos confiança na carne. A igreja
por definição, sempre será e sempre tem que ser uma obra divina. Ela não é um projeto social. Ela não é uma ONG. Ela não precisa ser garantida por pactos com maçons ou com governos. A igreja não precisa de artifícios mundanos para crescer. Se o Espírito não der crescimento, ela não está crescendo, ela está engordando. Se ela cresce porque tem alguém famoso à frente, isto não é a igreja. A igreja não precisa ser robustecida por técnicas de marketing e a igreja não precisa justificar sua existência sendo relevante nos termos deste mundo, que é um novo ídolo da igreja, uma igreja relevante. Nós não somos relevantes, nós somos um escândalo. A igreja, para os gregos, é tolice e para os judeus é uma ofensa. E por isso Paulo disse, eu não me envergonho da cruz, porque é o poder de Deus para aqueles que estão sendo salvos. A igreja não depende dessas coisas, ela depende do mover do Espírito de Deus. E quem entende disto vai regar a igreja de oração. A igreja que não ora é uma igreja que não acredita no poder de Deus, que não depende do poder de Deus. E, portanto, não pode ser da circuncisão verdadeira. Tem que adorar em espírito, ou seja, seu coração tem que ser inteiramente entregue a Deus. Viver perante a face de Deus sempre. Que projeto, que alvo. Centrado na pessoa de Cristo, no Evangelho, e finalmente dependendo de um milagre diariamente. A igreja depende de um milagre, eu dependo de um milagre. Eu acordo, às vezes, em lágrimas, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim hoje. Tem misericórdia de mim. Se não tiver tua misericórdia guardando minha vida, eu posso me destruir tão facilmente. O mundo pode nos tragar tão rapidamente. Então, voltemos ao texto inicial, que é o nosso padrão, Atos 2. Voltemos a Atos 2. E nós vamos ver esses 3 princípios vividos no início. Atos 2, versículo 42 em diante. Vou ler de novo. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e à hora. Eles se dedicavam ao partir do pão e se dedicavam às orações. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ou seja, primeiro, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Quando nós nos gloriamos em Cristo, nós temos que voltar ao ponto de partida, que obviamente é Marcos 8, Mateus 16, quando Jesus disse, quem é que dizem que é o homem, é o filho do homem? Quem é que dizem? Aí os discípulos, alguns dizem que é Elias, alguns dizem que é o Batista que voltou, outros dizem que é o profeta e tal, porque ele tinha acabado de multiplicar pães e peixes e todo mundo dizia, é o profeta, vai ser um rei e tal. E ele perguntou então, quem é que vocês dizem que eu sou? E Pedro, falando pelos outros, porque obviamente ele era o porta-voz sempre, né? Disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Ele disse, Pedro, nem carne nem sangue poderiam te convencer disto, mas o meu Pai te revelou. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja.
O alicerce de um prédio garante a sua longevidade. O alicerce de um prédio garante a sua estabilidade em tempos de vento e tempestade. O alicerce de uma igreja garante a solidez. Se algum tremor vier, é o alicerce que garante. O que garante a igreja através dos séculos é o quê? Saber quem é Jesus. Esta é a pedra. Ele é a pedra rejeitada. Ele é o fundamento. Então, quem é ele? Bom, para responder isso, porque muitas pessoas usam o nome de Jesus. Espíritas usam o nome de Jesus. Que Jesus é esse? Nós acabamos de ler esta noite. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, está assentado à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, remissão dos pecados, ressurreição do corpo e na vida eterna. Este é o fundamento dos apóstolos sobre o qual a igreja está alicerçada. Nós temos que ensinar os fundamentos, pregar os fundamentos. A igreja verdadeira é uma igreja alicerçada em sã doutrina, não em balela, não em bons tempos, não em bons sentimentos, não em palavras bonitas ou poesia, mas fundamentado na verdade e do ensinamento dos apóstolos e profetas. Esta confissão dos apóstolos é o alicerce do testemunho, do ensino dos apóstolos, é o que constrói e edifica a igreja e a sustenta contra os portais do inferno. A igreja precisa ensinar, martelar, catequizar, discipular todos para que nós tenhamos uma única só palavra. Se você olhar o propósito dos 5 ministérios de ascensão que nós achamos em Efésios 4, sobre o apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, e o propósito deles é trazer todos a sã doutrina para que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelos ventos de doutrina, por falsa doutrina, e para promover o que? O crescimento, a edificação de cada membro, alimentando e fortalecendo uns aos outros, até que nós chegamos à plena estatura de Cristo e a uma comunhão pacífica. Olha, uma igreja em união é uma coisa tão forte, ela explode o poder de Satanás, destrói os portais do inferno. Uma igreja pacífica e unida, fundamentada na palavra de Deus, é a verdadeira circuncisão. Nós temos que resgatar isto. Não estamos enfrentando mais o Papa já era. Hoje ele é um garoto propaganda para um ecumenismo frouxo que não tem fundamento nenhum. Esquece Roma. Roma não afeta a gente mais, não. Nosso problema é que a YouTube nos dá acesso a tudo. E a gente não sabe quem tem razão, quem não tem razão, é o Piper, ou é Silas, ou é Caio, ninguém sabe. Então, se alguém fala bonito, todo mundo fica assim, gostei. Assiste o filme A Cabana e volta dizendo, puxa, nunca tinha pensado nisso. Mas se você souber a verdade, você vai entender que aquilo é tudo balela. É tudo balela. Não precisamos de um cineasta para nos mostrar quem é Deus. A palavra de Deus é a história de Deus. A Bíblia é a história de Deus. Ele se revelou a nós. Temos a sua palavra.
E a vida, o pior é que a vida eterna, João 17, a oração sacerdotal de Cristo, primeiros 13 versículos, ele falou, a vida eterna é esta. O quê? Que conheçam o Deus verdadeiro e a seu Filho, Jesus Cristo. Por que é importante entender sobre a Trindade? Por que é importante entender sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Porque esta é a vida eterna. Se nós não tivermos os alicerces, se nós não tivermos os fundamentos, nós seremos levados por cada vento de doutrina. E o que nós vemos na igreja hoje? Uma cacofonia de títulos e de ideias e de bênçãos e, sabe... Então, daqui a pouco a gente está dando bom dia ao Espírito Santo. Bom, isso já passou, isso foi há 30 anos atrás. Ou a gente está fazendo a oração de Jabes, ou a gente está... Jabez, né? Fazendo a oração de Jabez para garantir prosperidade. A gente está lançando mão de qualquer macumba evangélica que tiver na praça. A igreja está confusa. Não mais enfrentamos uma fortaleza romana. Nós estamos enfrentando o quê? Um marasmo, um caldo de confusão. A igreja está perdida. Segundo, veja só, eles se mantinham em comunhão, eles se dedicavam à comunhão, se reuniam constantemente, se dedicavam. Meus irmãos, nós temos que resgatar o compromisso de membresia. Uma igreja verdadeira é uma igreja de compromisso. Uma igreja com a qual eu posso contar e que pode contar comigo. Mas hoje somos turistas espirituais. Não, eu não sou de Paulo. Não vem com esse negócio de eu sou de Apolo, eu sou de Apolo, sou de Paulo, sou de Apolo. Isso é bobagem, gente. É tirando totalmente de contexto esse argumento. Há quem diga, não, eu sou de Cristo, eu sou da igreja. Eu não sou sectário. Porque esses pastores só pensam em dinheiro mesmo. E a igreja é uma opressão só. Gente, a igreja é uma família. Veja Romanos 12, fala, cada membro tem seu lugar. Pega esse braço, põe no meu joelho, eu vou parecer esquisito. Cada um, o Espírito dispõe cada membro. 1 Coríntios 12, o Espírito Santo dispõe cada membro como lhe apraz. Cada membro tem seu lugar. Você tem um lugar, diga para o seu vizinho, você tem um lugar no corpo de Cristo. Diga para alguém, você tem um lugar, você pertence a um lugar. Quando alguém chega, bispo, não sei, eu digo, quem é seu pastor? Não, eu não tenho pastor. Então você não tem nada para falar comigo. Porque você é um órfão, você é um errante, você é um cigano. Mas nós somos filhos, e filho tem casa, filho tem berço. Deus nos põe no lugar, mas a igreja não sabe mais quão pobre ela é por não ter compromisso. Nós temos que resgatar uma membresia saudável. Quem convive num compromisso de amor, convive de papel passado. Todo mundo sabe que o cara diz, não, eu te amo, mas eu não quero o papel passado, não precisamos de papel entre nós. Mentira, é malandragem. Esse aí não presta, é um imprestável. Bota uma aliança no dedo e assina o papel. Homem esquece. Porque amor se compromete. E família se estabelece. E nós nos esquecemos disso. Atos 2, eles se dedicavam à comunhão. A igreja verdadeira se dedica à comunhão. Veja como ele repete o partir do pão, o sacramento, a Santa Ceia, isso é lembrado. E eles se dedicaram à oração, todos se dedicavam à oração. A igreja que não ora não vive. Pastores que não têm vida devocional, têm um ministério estéril, são nuvens sem chuva. São nuvens sem chuva.
E geralmente nós relegamos a oração para as mulheres. Nós temos que aprender que nada podemos fazer sem Cristo. Ele é a videira verdadeira, João 15, Ele é a videira verdadeira. Sem mim nada podeis fazer. E o galho que não dê fruto será cortado e lançado ao fogo. Nós temos que produzir fruto, nós temos que produzir fruto. A única maneira de produzir fruto é permanecermos na videira verdadeira. Isso envolve ouvir a sua voz, ler a sua palavra e botar o joelho no chão. Senão, somos uma igreja morta. Morta. Bom, a igreja atual está muito aquém do que nós lemos em Atos. Não ensina os fundamentos, não louva de coração cheio. Se você acha o culto um tédio, o problema é você. Ouça-me. Se o culto para você é um tédio, você está morto. Está morto. Estão cantando as mesmas músicas. Paciência, mais uma vez. Manancial de novo. Você está morto. O culto não existe para aquecer seu coração. O culto é o nosso quartel-general, onde nós somos disciplinados e discipulados. Você terá seu coração aquecido de joelhos no lugar secreto de oração. Hoje a igreja não tem compromisso na sua membresia, pessoas pulam de igreja a igreja. Se o filho não acha uma pretendente nesta igreja, vai para uma igreja que tem uma juventude maior, porque lá tem mais pretendentes. Diz que não é verdade. Ou de repente a igreja da rua ao lado tem um novo pianista, a música está mais animada, e estão precisando de vozes, e o meu pastor não conhece o meu valor de voz, não me dá oportunidade, então eu vou lá. Sem compromisso. E a igreja, hoje, não depende do poder de Deus. Usamos de truques, usamos de marketing. Achamos que a igreja vai crescer porque tem o programa certo. Gente, a igreja depende de um milagre. Olha, eu louvo a Deus pela minha introdução à fé reformada. Mas a igreja, hoje, tem que aprender com os exemplos de Lutero, Calvino, Jonathan Edwards, John Owen. Mas a igreja precisa mais voltar para as Escrituras, como os reformadores fizeram. O que fez a reforma foi a sua volta às fontes. E se nós formos fiéis ao espírito da reforma, nós temos que voltar às fontes. Calvino não é a fonte. Zwingli não é a fonte. Owen não é a fonte. São excelentes mestres. Foram usados por Deus. Mas nós temos que voltar a uma devoção real ao mestre e pastor das nossas almas. Nós temos que voltar às Escrituras. Nós temos que depender do Espírito Santo. Uma coisa que você vê nas institutas é o quanto Calvino falou da ação do Espírito Santo. John Owen, o presidente de Oxford, o capelão de Cromwell, que foi pai dos puritanos, e eu não estou promovendo o neopuritanismo, não me leve a mal. Mas o John Owen, o que ele falou sobre a necessidade de comunhão com o Espírito de Deus, comunhão com a Trindade, fala de uma devocionalidade tão profunda. Isaías 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória.
Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor proclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo, mas nunca percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Eu não quero pecar transplantando uma boa exegese, simplesmente fazendo uma aplicação direta à nossa situação, mas eu sinto que há um princípio aqui que nós podemos abstrair desse texto. Juízo nunca é parcial quando é de Deus. O pecado de Uzias não foi cometido no palácio. Uzias tinha sido bom rei. Ele reinou 52 anos. Muita prosperidade em Israel. Muita. Mas ele se tornou orgulhoso. E ele quis apresentar incenso perante o trono de Deus no templo, que não era seu lugar, não era o seu papel. E por causa disso ele foi atingido com lepra instantaneamente e viveu o resto dos seus dias separado do seu povo. Os maiores pecados cometidos no Brasil não foram cometidos nem no Petrolão, nos palácios ou nos corredores de poder. Os pecados mais graves do Brasil foram cometidos nos púlpitos desta nação. Febre amarela, chikungunya, violência, o tipo de governantes que nós temos. Alguém duvida que o Brasil esteja sob juízo? Alguém duvida que esse país está sendo visitado por juízo? Mas o juízo ainda não chegou na igreja. Mas vai chegar. Vai chegar. Porque nós somos um povo insensível à palavra de Deus. Os poucos que estão pregando, e graças a Deus, pelos seus pastores, estão pregando essa doutrina aqui. Mas os poucos não estão sendo ouvidos. O que lota igrejas é música gospel. Ah, estou perdido na fumaça dos santos dos santos. Que bobagem. Tem ideia do que imagem. São igrejas que têm meninas dançando pelo corredor, esvoaçantes, com aquelas roupas feito Iemanjá. Pessoas inventando moda. E falta sã doutrina, falta temor, falta oração, falta lágrimas quentes no altar, falta fardo pelas almas perdidas dessa nação. Nós estamos brincando de igreja. E até quando isso vai acontecer? Até que não sobre quase nada. Eu temo por um juízo que vai visitar a igreja desta nação. Portas vão fechar. Portas vão fechar.
Temos alugado nossos púlpitos a políticos, a abominação. Temos usado púlpitos para fazer fama. Que coisa indigna. Temos pregado de tudo, menos a palavra de Deus. Isaías termina com esta palavra. Isaías 66, versículo 2. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. A este eu estimo, a este eu estimo. Ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Se só sobrar um tronco, eu quero fazer parte deste tronco. Eu quero fazer parte da semente de uma nova igreja no Brasil. Porque a igreja no Brasil hoje não faz nem fim nem fó. Os pastores venderam seus púlpitos ao PT. Eu sei que isso aconteceu no Rio. Os pastores estão prometendo prosperidade, bem-estar e viver de bem com a vida. Este não é o Evangelho. Até quando isso vai acontecer? Até que Deus arrase a igreja. 40 milhões de evangélicos no Brasil, duvido. 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 Temos sido corrompidos. Roma foi corrompido. Vendiam episcopados para meninos de 9 anos de idade. O Papa tinha suas refeições servidas por mulheres nuas. Os cardeais concorriam entre si para ver quantos filhos ilegítimos eles podiam ter. Assim como há pastores evangélicos com apartamentos de frente para a praia de Miami e andando em carros esporte e com contas na Suíça. Enquanto seus fiéis são explorados. Não tenho nada contra o pastor viver ao nível mediano do seu povo. O mestre, Paulo disse, é digno do seu salário, o trabalhador é digno do seu salário, educar seus filhos, ter comida na mesa. Mas o que nós vemos no Brasil não é isto. Não é isto. E, ao mesmo tempo, vemos muitas igrejas explorando pastores que vivem uma vida tão minguada e miserável, porque as igrejas estão tentando equilibrar a equação que muitos dos neopentecostais estão desequilibrando. E há pastores sendo machucados, seus filhos estão abandonando a fé, porque veem como a igreja trata mal seus pastores. Não há honra. Pastores deviam ser honrados, deviam se conduzir de modo honrado e deviam ser honrados pelo seu povo, valorizados pelo seu povo. E não vemos isto. Não vemos isso também. Acima de tudo, nós temos que ser homens da palavra. Homens pautados pela palavra de Deus. Uma igreja pautada pela palavra de Deus, que ouve a palavra de Deus e treme. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Eu temo o que Deus vai fazer nesta nação ainda. Se a Lava Jato for à frente, se puxar o fio da meada, vão descobrir que por trás de muitos desses políticos existem igrejas que compraram seus deputados, que lavam dinheiro do tráfico colombiano.
A corrupção é desde as menores até as maiores, transformando a igreja em casas de show, em vez de lugares onde o temor do Senhor é cultivado e ensinado, e onde a palavra de Deus é pregada com fidelidade. Meu coração está partido, eu confesso. A minha oração diária é pela misericórdia de Deus. Eu começo meu dia pedindo a Deus misericórdia. Tem misericórdia de nós. Temos sido um povo infiel. A igreja tem sido infiel. A igreja se tornou fria, corrupta, confusa. E nós precisamos de uma nova reforma pelo poder do Espírito Santo. Meu Deus, nós precisamos tanto de uma igreja que treme perante a palavra de Deus. Oremos. Amado Deus e Pai, sê Tu glorificado nesta nação. Quebra o braço forte destes criminosos que têm roubado do Brasil a sua vitalidade, desses falsos servos públicos. Quebre o braço forte desse principado de corrupção que rege esta nação. Derruba os ídolos evangélicos. Derruba os ídolos. Quebra o braço. Arranque das suas posições de influência os que corrompem a fé cristã nesta nação. Cala as suas bocas, que haja um temor cobrindo a face desta nação, que um temor venha cobrir esta nação para pessoas se ajoelharem e se arrependerem dos seus pecados e clamarem pela misericórdia de Deus sobre as suas vidas. Vemos a Tua mão, pois de fato o juízo está visitando esta nação. A taça de iniquidade desta nação transborda. Assim como aconteceu em Roma há 500 anos, a taça de iniquidade transborda nesta nação. A iniquidade da igreja é celebrada, festejada, maquiada, mas é carne, não passa de carne. É carnal. Acorda no Senhor, ilumina no Senhor. Quebra, Senhor, o espírito de mamon sobre a igreja, o fascínio com o mundo, o amor pelo mundo. Converta, Senhor, esta geração. Converta essa geração, Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Levanta pregadores ousados, guiados pela verdade, movidos pelo poder de Deus. Eu te peço, em o nome de Jesus. Amém.